Pessoal, agora falando de resistores, né? Ou da primeira lei de Ohm. Para falar da primeira lei de Ohm, Ohm foi aquele que verificou o efeito, a relação entre corrente, resistência e tensão. Então, a gente tem o efeito Joule, que é quando a corrente elétrica gera uma certa quantidade de calor, certo? E isso porque ela está movimentando. Então, ela é uma energia eletrodinâmica, ela é dinâmica. Então, aqui vocês têm aqui a ideia da vibração dos átomos. Isso provoca aumento de temperatura, ou seja, uma liberação de calor. O efeito Joule vai estar presente aonde? Nas resistências. Mas antes temos aqui que falar dos geradores. Os geradores são aqueles que vão nos permitir que haja uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. As baterias, aqui inclusive uma unidade geradora de energia, que é uma hidrelétrica. Os receptores, que a gente tem aí como eles vão transformar a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, cinética, sonora, visual, né? Ou luminosa. E a gente chega nos resistores. Os resistores, eles transformam a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então, você tem um chuveiro elétrico, ele tem uma resistência. Ah, queimou a resistência do chuveiro, tem que trocar. Em geral, não tem conserto, a resistência. Então, na loja de material de construção, você vai lá rapidamente e encontra a resistência. Aqui nós temos resistores em circuitos elétricos. O que seria um resistor? Seria um dispositivo eletrônico, né, que ele gera o efeito Joule. E para gerar esse efeito Joule, a corrente encontra uma resistência. É a característica do resistor. Ele se opõe ao movimento dos elétrons. Então, quando você liga na tomada, né, um secador de cabelo, ele tem dois dispositivos, tem um ventilador e tem uma resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica se opõe à movimentação dos elétrons. Então, ele bota dificuldade, gera efeito Joule. E como é que eu tenho isso nos circuitos elétricos? Através dos resistores, que estão esse símbolo aqui, ó. E como é que eu meço a resistência? Eu vou calcular a tensão sobre a corrente que passa. Eu tenho um resistor. Como é que eu sei a resistência? Tensão sobre corrente. Ah, mas se eu quiser comprar um, você vai lá e pede, eu quero um de 100 ohms, 1000 ohms, ou 1K, 10K. O K é de 1000, então 10K ohm, mas ninguém fala o ohm. Então me dá um resistor de 10K, de 1K, 100K, né? 100K não, porque se botar o K é 100 mil. Eu estava pensando num resistor de 100 ohms, é 100 mesmo. A unidade é o ohm e ele vai ser a diferença, vai ser a razão entre tensão V e a corrente ampere. Um ohm é o valor da resistência elétrica entre dois pontos P e Q de um condutor, quando sob a diferença de potencial de 1 volt percorrido por uma corrente elétrica constante de 1 ampere. Olha o símbolo aqui. Esses símbolos são do resistor elétrico. A primeira lei de Ohm é exatamente que enuncia essa relação aqui, ó. Se a resistência elétrica do resistor for constante, a diferença de potencial aplicada aos seus extremos é diretamente proporcional à corrente que percorre ele. E inversamente proporcional, né? A tensão, no caso. Onde tem uma relação com corrente e tensão. Vai ser, olha aqui, o resistor vai ser U sobre I. Então, ela é diretamente proporcional
a tensão elétrica inversamente proporcional à corrente. Me parece que há um erro aqui. Então, vai ser U sobre I. Resistência vai ser U sobre I. E aqui vocês têm resistores ômicos e não ômicos. O não ômico, ele não está, é linear. A partir daí, vocês já vimos na aula de potência que a gente pode fazer relações de potência com resistência. Já que potência é U vezes I, resistência vai ser U sobre I. Fazendo as substituições, eu posso encontrar que potência vai ser U ao quadrado sobre R, ou seja, ela é proporcional ao quadrado da tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, é dessa forma que a gente tem exemplos aqui, um resistor de... vamos observar que a resistência elétrica do resistor depende apenas do resistor e da sua temperatura. Então, é comum utilizarmos múltiplos de ohm, 1K, que é 10 a terceira, 1 mega ohm, que é 10 a sexta. Os metais, na sua maioria, são resistores ômicos. Então, mesmo o fio elétrico, ele é um condutor, mas ele também tem uma certa resistência à corrente elétrica. Ele pode aquecer. Então, essa dificuldade que os elétrons têm de circular gera a resistência elétrica. Então, a resistência de um condutor depende de 2 pontos, né? Onde você está medindo a DDP e, consequentemente, da relação com a corrente. Aqui tem 2 gráficos que nós falamos agora, resistor ômico e não ômico. E esse aqui a gente fala em relação à temperatura no eixo, quando tiver sua temperatura variando, sua resistência tende a apresentar oscilações. Na maioria dos metais, quanto maior a resistência, ou melhor, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Quando você tem um metal e começa a ter um local com muito calor, e ele começa a ter o que? Maior resistência. Então, quando você tem um equipamento eletrônico e expõe ele ao calor, ele começa a esquentar mais ainda, porque ele começa a ter problemas de alteração na resistência interna. Começa a aquecer mais e mais. Esse ciclo pode danificar os equipamentos. Então, o calor faz com que os equipamentos elétricos, em geral, mudem as suas estruturas de funcionamento. Então, no caso dos metais, você tem aí, né? No caso do telúrio, interessante, né? Quanto maior a temperatura, menor vai ser a resistência. Estão vendo aí, a resistência vai diminuindo. Então, tem materiais que, quanto mais quente o ambiente, maior é a resistência. E tem outros materiais, pouquíssimos, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então, você pode usar isso para, inclusive, aplicações, né, com outros dispositivos. A corrente elétrica tem sempre sentido do maior para o menor potencial, ou seja, do positivo para o negativo, transformando a energia elétrica em térmica, ficando o potencial final maior que o inicial. Um ohm é o valor da resistência elétrica de 2 segmentos, P e Q, de um condutor quando sob diferença potencial de 1 watts. Então, 1 volts, né, você está relacionando com 1 ampere, que vai dar 1 ohm. Então, a ideia de 1 ohm é você ter 1 ampere e 1 volt, por exemplo, quando você fala de potência também. Esse aqui é para mostrar que não é resistor ômico em alguns trechos. Olha aqui, alguns trechos, ele não é esse trecho aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, uma análise desse gráfico, você vê que ele tem um salto aqui, né?
Então, aqui é visto como um gráfico não linear. E isso, né? Apesar de que tem alguns trechos que estão lineares, né? E isso faz com que o resistor seja não ôhmico. É mais difícil de estudar ele para ver as aplicações. A supercondutividade, né, um fenômeno no qual a resistência de certos materiais se anula a baixas temperaturas. Então, tem alguns ensaios, né, porque ainda não foi criado isso, ou até aqueles trens de levitação, que eles funcionam com supercondutores. Então, isso faz com que não haja necessidade de contato, já não existia, mas que aquela falta de contato não impede de se fazer os supercondutores, que são condutores que transportam energia com baixíssima perda. Então, o supercondutor vai funcionar beneficiando vários dispositivos. Então, a temperatura em que o metal se torna supercondutor é próxima do zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin. Então, esse zero Kelvin é difícil de obter, né? Então, a gente tem, na verdade, exemplos de alguns supercondutores, como o mercúrio, 419 Kelvin, o tório 1.4 e o chumbo 7.5. Aqui você tem a figura de uma lâmpada fluorescente, um chuveiro. Esse primeiro dispositivo aí é de 1.500 watts, ok? Mas eu não consigo identificar bem se eu acho que é um dispositivo de calefação. Então, aqui tem algum exemplo, né, mostrando valores nominais 5.000 watts, 220. Quanto seria em 110? Então, quando você abaixa a tensão, ela cai a metade da potência. Na verdade, a potência faz com que haja uma dissipação 4 vezes maior, baseado nessas fórmulas que a gente estudou. Quando você tem se o cai pela metade, 220 para 110, e também cairá pela metade. Mas há prejuízos grandes em relação à potência, à aplicação dessa corrente elétrica em outro dispositivo. Quando a potência é constante, sendo R e PO constante, ela vai dissipar 5.000 watts vezes 4, né? 1.250 watts. Porque nós estamos falando que ela é 4 vezes maior. Então, a gente tem que ter essa atenção. Por que 4 vezes maior? Porque ela está reduzindo de 110 para 220, ou seja, 110 volts de diferença. Então, você vai levar ao quadrado isso aí. Nós temos aqui 220 em Santos, 110 em São Paulo. Para manter a mesma potência, a sua resistência elétrica deve ser situada por outra 4 vezes menor em Santos. Então, quando você altera a resistência altera a tensão. Por quê? A tensão vai estar ao quadrado, então altera a potência também, de forma quadrática. No caso aqui, nós alteramos de 220 para 110. Isso faz com que haja uma redução de 110 volts. Então, o seu dispositivo, né, ele vai ter uma potência 4 vezes menor, porque isso eu vou elevar ao quadrado ainda, que é a fórmula potência igual a U ao quadrado sobre R. Aqui temos o chuveiro elétrico, 220 volts, e aí há uma alteração interessante quando você promove o uso de chuveiro elétrico. No caso, o chuveiro elétrico ele vai trabalhar com potência. Né? Em geral, posso dizer assim, sem muito receio, que varia ali em torno de 3.000 watts um chuveiro elétrico. Então, tem que pensar muito, né? Tomar banho quente e passar menos tempo, né? Nunca pensar que vai faltar
a potência para o seu chuveiro. Se ele tiver tudo reguladinho, vai estar tudo tranquilo. Aqui tem as fórmulas, né? A primeira usando resistência e tensão. A segunda aqui da corrente é usando a potência sobre a tensão. Terceira, a raiz quadrada da potência sobre a resistência. As fórmulas de potência estão aqui, I vezes U, U ao quadrado sobre R, E vezes U. As fórmulas de tensão, ou DDP, é I vezes R, que é da lei de Ohm. Tudo que tem R aí está meio ligado à lei de Ohm. U vai ser igual a raiz quadrada de P vezes R, né? Isso aí eu separando as unidades. U, então, vai ser igual a P sobre I, desculpe. E a resistência elétrica, para fechar, ela diz respeito aqui a U ao quadrado sobre zero, U sobre I, ou seja, a potência sobre a corrente ao quadrado. Então, aqui a gente falou sobre exatamente a ideia da lei de Ohm, que basicamente é o seguinte: U é igual a I vezes R, ou seja, a DDP é igual a corrente elétrica vezes a tensão. Tem que olhar para as unidades, para ver se elas estão certinhas. Deve ser do Sistema de Unidades Internacional.